Por enquanto, para mim aqui tá de boa. Tá de boa, Clarice? Tá compreendendo tudo? Cleide, Carlane. Tô achando um pouco assim, até, que eu posso dizer, engraçado, porque eu casei, eu tinha 16 anos, né? Agora eu tô divorciando. Aí quando eu casei, eu tinha essa teoria aí, ó, do casamento ser para sempre e tal. E pelo que você tá explicando aí hoje, o meu ex, ele tem 29 anos, mas o pensamento dele é todo machista. Igual você mesmo Clarissa, agora. Clarice, é bonito estudar direito civil nesse ponto, porque olha que interessante. E hoje eu sou um cara completamente, eu não vou dizer revoltado, mas indignado com o momento atual que nós vivemos da sociedade. Eu sou professor de direito de família desde os 22 anos. Eu formei e já comecei a dar aula de direito de família em faculdade. Sabe esse Código Civil que eu mostrei para vocês aí de 1916, lotado de influências bíblicas, basicamente? Só é família o casamento, homem é chefe da família, mulher tem que cuidar da casa. Nós estamos conseguindo romper com isso pouco a pouco. É uma evolução paulatina. Primeiro, de igualdade entre homem e mulher. Segundo, de permitir, de o direito proteger não só essa família, papai, mamãe, filhinho, mas proteger todas as modalidades de família. Porque a família, artigo 226 da Constituição, ela é a base da sociedade. É nela que nós nos formamos como caráter. E aí hoje a gente vê um movimento de valorização da família tradicional. Família tradicional é essa aí do Código Civil de 16. Papai, mamãe, filhinho, hierarquia dentro da família. Não pode ser assim. Família é... Sabe o que é família? Família é igual a amor. Família é... Existem inúmeras formas de família. A família pode ser a união de um homem com a mulher e os filhinhos deles. Pode ser a união do homem com filhos de casamento anterior, com a mulher com filhos de casamento anterior. A família pode ser só o pai e o filho, só a mãe e o filho. A família pode ser homoafetiva de um homem com homem, de uma mulher com mulher. Onde tiver amor, tem família. E hoje a gente vive esse movimento, parece que a gente está voltando no tempo para a família tradicional. Não existe expressão mais pedante que família tradicional brasileira. Essa família tradicional é aquela família que o homem manda, é aquela família de homem, mulher, casamento, que limita o amor das pessoas. Nunca será proibida a constituição de uma família tradicional, mas o direito também deve proteger as outras famílias. E olha que interessante, o Código de 16, isso que eu falei aí para vocês, o Clarissa, de código machista, isso vigorou até 2003. Porque o Código Civil atual foi aprovado em 2002, mas a vigência dele começou só em 2003. É um trem de dizer, muita gente ainda tem cabeça lá no século de 1900, no século XIX, no século XVIII, no início do século XX. Isso que você falou é muito ilustrativo da sociedade atual que nós vivemos. Muito Sim, interessante seu comentário. eu até me recordei aqui, né? Ele tem 29 anos. Aí esses dias ele virou para mim e falou assim: o dever da mulher, quando casa, é cuidar da casa e dos filhos do marido. Se eu soubesse que você ia separar e tudo, eu nunca tinha casado com você, não. Só para você ver, gente. Você E tá... acredita? Inclusive, eu vou te convidar, Clarissa, caso você queira ser de seu interesse. Amanhã eu vou dar uma aula de direito de família e eu vou falar sobre isso, sobre a evolução da família. E se você quiser, me procure naqueles contatos lá que eu te passo o link, porque a aula vai ser no Pitágoras também, então não tem problema você assistir. Caso você queira, me procure num daqueles canais que eu falei, seja no WhatsApp, seja no e-mail, que eu Sim. mando para vocês o link, beleza? Uhum. E vai ser muito bacana. Eu vou falar da evolução da família, eu vou sair lá dos tempos da família nos tempos primitivos, dizia que a família existia uma ginecocracia, porque a família era o filho e a mãe. Mas eu entro nisso amanhã, hoje não é. Isso eu estou falando em tempos primitivos de 10, 15 mil anos atrás. Mas eu vou sair desde os tempos primitivos até a família atual, lá na aula de amanhã. Você está convidada para assistir, todos vocês também, caso tenham interesse. Então, que bom que vocês estão compreendendo. Rapaziada, então vamos lá. Próximo tópico nosso qual é? Deixe-me ver. Nosso próximo tópico são as fontes do direito civil. Vamos estudar então as fontes do direito civil. Fontes do direito civil. O que nós já estudamos hoje? Deixe-me ver aqui para que nós
Gente, já estamos indo para a quarta página. Vimos os contatos e essa apresentação. Falamos das noções conceituais e etc, etc, etc. Falemos agora de fontes do direito civil. Gente, o que é fonte? Vocês vão se deparar em vários momentos do curso de direito com a palavra fontes do direito tal, fonte do direito tal. O que é fonte do direito? Gente, fonte é onde você pode encontrar o direito. E onde você encontra o direito civil? Você vai encontrar o direito civil em vários lugares, a começar no Código Civil. Além do Código Civil, você vai encontrar o direito civil na Constituição. Sim, a Constituição nossa, ela fala de família, ela fala de propriedade, ela fala de contrato, ela fala de direitos da pessoa. A nossa Constituição fala de tudo isso. Então, se você quiser estudar direito civil, você vai procurar no Código Civil, você vai procurar na Constituição. Claro que eu vou direcioná-los acerca disso. Você vai encontrar direito civil na doutrina. Indiquei livros, indiquei 5 livros para vocês, uma fartura danada para vocês escolherem um dentre aqueles que vocês preferem. Além de Código Civil, Constituição, doutrina, vocês também vão encontrar direito civil na jurisprudência. Diego, o que é jurisprudência? Gente, vocês vão perceber que os tribunais a todo momento interpretam a lei. Então, jurisprudência nada mais é do que a interpretação que os tribunais dão à lei. Bacana? Então, vamos colocar aqui as fontes do direito civil. O direito civil, vou aumentar aqui, pode ser encontrado nas seguintes fontes. E pode ser encontrado na Constituição de 1988, pode ser encontrado no Código Civil de 2002, ele pode ser encontrado em outras leis, em leis especiais. Exemplo de lei especial que trata de direito civil. Estatuto, o ECA, né? ECA, CDC, tudo isso é, de forma geral, vinculado ao direito civil. Estatuto da pessoa com deficiência, e etc. E sempre que a gente precisar se remeter a uma lei especial, eu vou falar disso com vocês, beleza, galera? Leis especiais, além dessas leis especiais, na jurisprudência, na doutrina. Então, estudar direito civil, rapaziada, é um negócio que não é difícil. Estudar direito civil é um negócio que não é difícil, porque tem muitas fontes de estudo. Estudar direito civil é algo que não é difícil, porque existem muitas fontes de estudo. Gente, nós vamos estudar com foco no Código Civil. Sempre que necessário, vou mencionar a Constituição. Havendo alguma lei especial, eu vou mencionar essa lei especial. Havendo jurisprudência, julgados relevantes, eu vou indicar para vocês esses julgados. Enfim, nós vamos estudar o direito civil a torto e a direito. Só que, para surpresa de vocês, aqui eu termino essa parte introdutória, mas para surpresa de vocês, o começo do nosso estudo do direito civil não vai ser no Código Civil, não vai ser na Constituição, vai ser em uma lei especial. O começo do nosso estudo do direito civil vai ser através de uma lei especial. Ah, gente, um ponto, tá? Se vocês quiserem, me passem um e-mail que eu vou indicar para vocês livros para vocês comprarem. Eu, como sou professor e, enfim, tenho uma relação com as editoras, eles não só com as editoras, eu consigo verificar para vocês
sites com descontos e etc. Fiquem à vontade se quiserem dicas, tá? Eu sei o que é um preço bom de livro, eu sei o que é um preço ruim, então fiquem tranquilos, porque eu me lembro que quando eu precisei comprar livro eu ficava perdidinho no início do curso, e a internet era muito menos abrangente, né? Na situação de vocês, eu estive em 2005, caraca. Eu me lembro que o professor falou assim, compra tal livro. Aí eu saí louco para comprar. Não tinha aqui patinga, tive que procurar na internet. A 15. Que isso é velho, hein, tio? Você tá judiado, hein, tio Diego? Então, nós vamos começar o estudo do direito por uma lei chamada... Fiquem à vontade para me pedirem essas informações, beleza, pessoal? Nós vamos começar o estudo do direito civil através de uma lei, por meio de uma lei chamada LINDB. Ah, LINDB. Caraca, o que é LINDB, bicho? A LINDB. Só que, gente, vamos fazer o seguinte. Venham comigo. A nossa aula tá rendendo pra caramba. Já são no meu relógio aqui 9h35. Caramba. Vamos dar uma pausa? Belezinha? Tá de boa pra vocês? Me deem esse feedback para saber se tá de boa. Que a gente dá uma descansada, a gente toma um café. Tá de boa. Eu assisti a aula já tomando meu café, mas. Você não é fácil, não, né, Dom Iogão? Mas o tio tá aqui na seca de um cafezinho. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Como somos apenas 5, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma paradinha agora. O tio tá na capa. Nós vamos parar agora, 9h30. No meu celular aqui tá marcando 9h35. A gente volta daqui a 20 minutos, pode ser? 9h55 a gente tá de volta, beleza? Vou deixar o meu áudio desligado, mas o de vocês ligado. Caso queiram me falar algo, só me chamar aqui que eu vou escutar, belezinha?
Daqui a pouquinho a gente volta, tá, meninas? Volta em 2, 3 minutinhos. Meninas, estou na área. Cleide, Carlane, Luísa. Cadê a Clarissa e o Iogo? Falta Clarissa, o Iogo, falta mais um. Não, eram só nós 5 mesmo. Diego, Nossa, a Clarice, a internet dela caiu, ela pediu para você adicionar ela de novo. A Clarissa? Então, ela não tá aparecendo para eu adicionar aqui, não. É só ela, fala para ela entrar que eu adiciono na hora. Tá, peraí só um pouquinho. Eu adiciono na hora aqui de boa.
Vou dar um segundinho só para a Clarice entrar, que a gente começa com ela. Se ela não entrar até 10 horas, a gente começa sem ela. Faltam 2 minutos aqui no meu relógio. Ela falou que aqui pode entrar, que ela tá tendo problema lá. Na hora que ela conseguir, eu te aviso aí pra você adicionar ela. Belezinha, tranquilo. Vamos que vamos. Na hora que ela conseguir, vai aparecer aqui para mim. Cleide, Carlane e Luísa, vamos prosseguir. Estou muito satisfeito por vocês estarem aqui e vamos que vamos. Agora a gente vai fazer o seguinte: preciso de muita atenção nesse momento. Eu vou tratar com vocês de uma lei chamada Lindbe. Calma que eu vou explicar essa lei para vocês. A nossa matéria se chama Direito Civil. A nossa matéria se chama Pessoas e Bens, Direito Civil, Pessoas e Bens. Mas a gente não começa a estudar essa matéria pelo Código Civil. A gente começa a estudar por uma lei diferente. Calma, fiquem tranquilos. Vocês, eu sugiro que comprem vademecums. Se vocês comprarem o vademecum, vocês vão perceber que logo antes do Código Civil, imediatamente antes, tem uma leizinha agarrada no Código Civil chamada Lindbe, que a tradução, né, que na verdade isso aqui são só as iniciais, se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então a gente começa o direito civil por essa lei. Por que a gente começa por essa lei? Tem um motivo histórico. A gente nem vai anotar isso, mas eu quero contar para vocês. Essa lei, que hoje se chama Lindbe, ela já se chamou LICC, L-I-C-C. Ela era uma lei de introdução ao Código Civil. Ela surgiu lá em 1942, pelo Decreto-Lei 4657 de 42. Venham comigo para a gente entender o contexto. Diego, me explique por que surgiu essa lei que chama Lei de Introdução ao Código Civil. O nosso Código Civil anterior, ele é datado de 1916. Só que em 1916, 17, 20, 30, nós tínhamos uma sociedade jurídica ainda não muito evoluída. E aí veio aquele Código Civil grandão, uma lei muito grande, e que acabou gerando dificuldade na comunidade jurídica de como a gente interpreta essa lei? Como a gente vai aplicar essa lei? Como a gente vai preencher as lacunas dessa lei? A comunidade jurídica, à época, enfrentava esses problemas. E aí, durante a vigência do Código Civil de 16, foi editada uma lei, chamada Lei de Introdução ao Código Civil, para auxiliar nós, operadores do direito, só que lá daquela época, a operar o Código Civil, a manusear o Código Civil, a interpretar e entender aquela lei grandona, que era uma novidade para aquele tempo do direito. Só que essa lei, na verdade, embora ela se chamasse Lei de Introdução ao Código Civil e ficasse agarradinha com o Código Civil, ela nunca teve a sua aplicação exclusivamente aplicada ao Código Civil. Ela sempre se aplicou a todas as normas do direito brasileiro. E é por isso que, em 2010, essa lei parou de se chamar LIC. Olha que loucura! Fizeram uma lei para mudar o nome de outra lei. Ela parou de se chamar LIC e passou a se chamar Lindbe, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então agora nós vamos estudar essa lei por questão histórica. O estudo da Lindbe é feito dentro do direito civil e logo no inicinho do direito civil, até porque isso facilita a compreensão das normas inerentes ao próprio direito civil. Então, hoje, agora, a gente começa o nosso estudo por essa chamada Lindbe. Vocês vão perceber que é uma lei com cerca de 30 artigos, mas ao direito civil cabem apenas 7 artigos que nós vamos estudar, cada um deles com toda a cautela do mundo. Então, hoje nós vamos estudar a Lindbe. E como vocês podem perceber, essa Lindbe ela tem um nome que é muito sugestivo de por que essa lei está aí no ordenamento. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma lei cuja finalidade é tratar sobre leis. É uma lei que não vai tratar de mim, não vai tratar de você. É uma lei que regulamenta as leis do direito brasileiro. Essa lei ela vai tratar, por exemplo, sobre quando uma lei começa a valer, quando uma lei começa a vigorar, quando uma lei se torna obrigatória, como é que a gente vai interpretar uma lei? Como é que a gente vai preencher as lacunas de uma lei? Então, vocês vão perceber que nós vamos estudar uma lei que trata exclusivamente de
leis. Por isso ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós vamos começar por ela e ela vai tratar de coisas importantes. Gente, essa lei cai demais em provas e concursos. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos para o nosso caderno, então? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos que a LINDB. Vamos começar com o que é a LINDB? É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Instrumento voltado para a normatização de questões inerentes às leis. Trata questões como a vigência, a interpretação, preenchimento das lacunas. Trata questões como a vigência, a interpretação, o preenchimento das lacunas, a irretroatividade, a revogação e etc. Em outras palavras, é conhecida como lei das leis, porque seu objeto é a própria norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro. É conhecida como lei das leis. Vai ficar melhor assim, isto porque seu objeto é a própria norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro. Em outros tempos, foi denominada LIC, Lei de Introdução. Lei de Introdução ao Código Civil. Entretanto, em outros tempos, foi denominada LIC. Entretanto, em 2010, seu nome foi alterado para LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isto em razão de sua aplicação nunca ter ficado adstrita ao Código Civil, mas direcionar-se a todas as normas do ordenamento jurídico pátrio. Em outros tempos foi denominada LIC. Então, gente, agora nós vamos estudar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Gente, trata-se de uma lei voltada para a regulamentação de normas. Por que ela é estudada no direito civil? Porque em outros tempos ela se chamou Lei de Introdução ao Código Civil e convencionou-se que o momento de estudar a LINDB é no Código Civil, é logo no inicinho do direito civil. Então a gente começa. Gente, só um ponto. Trata-se do Decreto-Lei 4657/42. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então nós vamos estudar aqui, gente, preciso de muita atenção. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vou deixar no caderno para vocês, caso estejam copiando algo. É uma lei cuja finalidade é regulamentar questões inerentes à própria lei. Vai tratar quando começa a valer uma lei, quando uma lei para de valer, como é que se interpreta uma lei, quais as formas interpretativas. Então a gente vai estudar cada uma dessas circunstâncias. E eu vou fazer com vocês, sabe como? Eu vou começar pelo princípio.
Eu vou começar pelo tópico número... Eu vou colocar como tópico número 2, mas na verdade seria o tópico número 1. Só como o tópico número 1 já fala sobre o que é a LINDB, tópico número 2, a vigência das leis. Então a gente começa a estudar falando sobre vigência das leis. Vou dar um segundinho, caso vocês estejam copiando algo, e nós falaremos de vigência das leis. Falaremos de vigência das leis. Vigência das leis. Vamos que vamos! Pessoal, vamos lá, vigência. Quando a gente vai falar de vigência das leis agora. E quando a gente fala de vigência, antes de eu te contar o que é vigência da... Na verdade, antes de eu falar quando começa a valer uma lei, eu tenho que te contar o que é vigência. Diego, a gente vai estudar a vigência da lei porque a LINDB fala sobre a vigência da lei, mas o que é vigência das leis? O que significa dizer que uma norma está vigente? Pessoal, vigência da lei nada mais é, escutem bem comigo, do que o lapso temporal dentro do qual a lei tem força obrigatória. Escutem comigo. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma tem vigência, a norma tem força obrigatória. Vocês vão perceber, imaginem uma lei. A lei nem sempre ela vai ter força obrigatória. Ela tem força obrigatória quando começa a sua vigência, e a partir do momento em que ela for revogada, ela perde a sua força obrigatória. Então, novamente, a lei, a vigência significa o tempo dentro do qual a norma tem força obrigatória. Eu vou dar exemplo para vocês. Venham comigo, eu já estou na tela. Se lembram que eu falei do Código Civil de 1916? Olha que legal. Ele foi aprovado em 1º de janeiro de 1916, mas ele somente começou a vigorar em 1º de janeiro de 1917. Ele teve um período em que ele já era um código pronto, mas ele ainda não estava valendo. Foi um período para a sociedade estudar o código de 2002. E aí veio o código de 2002 e revogou, tirou a vigência do código de 16. Então vejam, teve um período em que ele começou a vigorar, ficou vigorando, e em 2013 ele perdeu a sua vigência. Ele só perdeu em 2013, repito, porque embora o nosso código seja de 2002, a vigência dele somente começou em 2003. E esse próprio código nosso de 2002, ele foi aprovado no dia 10 de janeiro de 2002, mas somente começou a vigorar no dia 10 de janeiro de 2013. Ele teve um ano em que ele ficou prontinho, só que ele ficou parado ali para ser estudado, para que a sociedade se adaptasse a ele. E aí ele só começou a vigorar lá no início de 2003 e ele está vigente até hoje. Então, vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Vamos colocar isso no nosso caderno porque isso é muito importante. Antes de tudo, o que é vigência? Vamos que vamos. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Há de se perceber que as normas terão força obrigatória por um tempo. Essa segunda parte podem eliminar. Depois eu coloco ela no momento mais oportuno. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória.
Lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Gente, tranquilo. Então, sempre que você pensa em vigência, são as normas vigentes, as normas que estão valendo. Por exemplo, Código Penal vigente, Código Civil vigente, as leis que estão vigentes. Vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória. Bacana? Só que aí vem uma segunda pergunta que é muito importante, tão importante quanto a primeira, que é o seguinte: tá bom, Diego, a gente já sabe que a vigência é o período em que ela tem aplicação obrigatória, em que as pessoas devem respeitar essa norma. Mas quando começa essa vigência? Quando começa? A partir de quando a norma tem força obrigatória? Porque eu preciso saber. Porque você disse que o Código Civil de 2002 foi aprovado em 2002, mas só começou a valer em 2003. Como é que funciona isso? Gente, existem 3 regras para que você defina o início de vigência de uma norma. Existem 3 regras para que você defina o início da vigência de uma norma. A regra básica é que a própria norma indique quando ela vai começar a vigorar. Por exemplo, o próprio Código Civil de 2002, ele disse que essa lei começa a vigorar 1 ano após a sua publicação. Então, o que aconteceu com o Código Civil de 2002? Ele foi editado pelo Congresso, foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente, foi promulgado e finalmente ele foi publicado. Saiu lá no Diário Oficial, se tornou um código público. Mas esse mesmo código disse, olha, nossa vigência vai começar 1 ano após a sua, vai começar a vigorar 1 ano após a sua publicação. Então a regra básica é de que a própria lei indique o tempo que vai demorar para ela entrar em vigência. Vou dar um outro exemplo. Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma lei, é a Lei 13.146 de 2015. É uma lei que foi publicada em outubro de 2015. Mas como é uma lei importante, o legislador achou por bem que ela não começasse a vigorar imediatamente. Porque a sociedade precisava se acostumar ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí esse estatuto ele começou a vigorar 6 meses após a sua publicação. Então a regra básica, pessoal, é de que a própria lei indique o momento em que ela começará a vigorar. Mas pode ser que a norma não traga essa informação, que o legislador se esqueça de colocar na lei o momento em que ela vai começar a vigorar. E se não tiver nada na lei que indique o momento do início da vigência dela, a gente passa para uma segunda possibilidade. Aí ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Venham comigo, ela começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, qual é a regra? Que a própria lei indique quando vai começar a vigência dela. Mas se a lei não indicar, ela vai começar a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Quem diz isso, Diego? A própria LINDB diz isso no seu artigo 1º, que a gente vai ler em conjunto. Só que eu trago para vocês daqui a pouquinho, isso para não perder o raciocínio aqui. Então, a regra é de... O que é vigência? É o lapso temporal dentro do qual a lei possui aplicabilidade obrigatória, possui força obrigatória. Essa vigência começa quando a própria lei indica, e se a lei não indicar, 45 dias depois de oficialmente publicada. E tem uma terceira possibilidade. Quando a lei for de pequena repercussão, quando for uma lei que não vai interferir demais na sociedade, ela pode começar a vigorar na data de sua publicação. Mas, para que isso aconteça, para que ela comece a vigorar na data de sua publicação, ela deve indicar isso, ela deve dizer como esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então nós temos 3 panoramas, 3 contextos. Primeiro contexto, quando começa a vigência de uma lei? Quando a própria lei indicar. É uma obrigação do legislador indicar a data de vigência de uma lei. Mas se ele não indicar, a LINDB resolve o problema. Se não tiver disposição contrária, a lei começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. E lembrando, terceira hipótese, que as leis de pequena repercussão, elas podem começar a vigorar
na data de sua publicação. Vamos colocar isso no caderno e eu vou passear depois pelo ordenamento jurídico mostrando isso para vocês. Vamos que vamos. Direito Civil, Pessoas e Bens. Ciente do que é vigência, quando ela tem início? A vigência de uma lei pode começar em 3 momentos que seguem abaixo. Letra A. A regra, eu vou colocar letra A, B e C, porque não são hipóteses, vou colocar assim. A regra é que a própria lei indique o momento de início da sua vigência. A regra é que a própria lei indique o momento de início da sua vigência. A regra é que a própria lei indique o momento de início da sua vigência. E aqui eu vou colocar um exemplo, pessoal, o artigo 2044 do Código Civil de 2002. Entretanto, se a lei não indicar o início, a data de início da vigência, entretanto, se a lei não indicar a data de início da vigência, a força, ela terá, perdão, entretanto, se a lei não indicar a data de início da vigência, ela começará 45 dias após a publicação. Entretanto, conforme artigo 1º da LINDB. Vou trazer esse artigo para vocês daqui a pouquinho, viu? Vocês devem estar percebendo que eu coloquei uma informação aqui, Lei Complementar 95 de 98. Essa regra de que a própria lei indique o momento da vigência dela vai acontecer para a Lei Complementar 95 de 98. Entretanto, se a lei não indicar a data de início da vigência, ela começará 45 dias após a sua publicação. Ela começará 45 dias após a publicação. E, por fim, as leis de pequena repercussão poderão começar a vigorar na data de sua publicação. Para isto, para que isto aconteça, a própria lei deverá indicar. Ainda que a lei seja de pequena repercussão, pessoal, se ela não indicar que a vigência começa na data de sua publicação, ela vai ter vigência 45 dias depois de oficialmente publicada. Bacana? Essa informação também está na Lei Complementar 95/98. Num momento oportuno eu vou estudar essa lei com vocês, que essa lei complementar, embora nem seja da nossa grade, ela é bem enriquecedora. Maravilha, olha só, que bacana. Gente, isso aqui é top cremoso, hein? Vamos entender então. Venham comigo, eu vou levá-los para um passeio nas leis. Venham comigo. Eu estou lá na Lei Complementar 95, eu vou levá-los comigo à Lei Complementar 95 de 98. Vamos lá. Vamos que vamos. Cadê aqui o Microsoft Teams? Achei.
Estou no Código Civil, tá vendo? Estou passeando pelo Código Civil aqui, eu adoro ficar passeando por ele. Eu vou levá-los à Lei Complementar 95 de 98, LC 95/98, já vai aparecer a do Planalto aqui, estão vendo? Sempre procurem leis no site do Planalto. Vamos que vamos. Vamos lá no artigo 8º dela. A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Reservada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Bacana? Então aqui, pessoal, maravilha, artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. Belezinha. Vamos ver então. Então vocês viram que a própria lei tem que indicar a data de início da vigência. Mas se a lei não indicar, a gente cai lá no artigo 1º da LINDB. Vamos lá. Vamos para a LINDB. LINDB, Lei de Introdução. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. A lei começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada. Então vamos voltar para o nosso caderno. Direito Civil, Pessoas e Bens. Gente, o nosso caderno ele já está com 4, 5 laudas. Caraca, rapaziada. Que isso, tio? Gente, meninas, tá tranquilo de compreender? Me deem esse feedback, isso é muito importante, por favor. Luísa, Carlane, Cleide, como é que tá? Diego, para mim tá ok, viu? Tô acompanhando. Está compreendendo o que é a LINDB, a questão da vigência das normas. A internet é interessante, eu adoro dar aula online. Tanto, porque já dava antes aula online, inclusive. Mas eu sinto falta do olhar dos alunos, porque quando eu olho para vocês, eu sei se vocês estão compreendendo, se não estão, e aqui eu não tenho esse olhar de vocês. Tá tranquilo para compreender, então? Para mim tá ok. Belezinha, vamos que vamos. Então, volto aqui para a LINDB. Só que eu quero que vocês percebam algo comigo. Olha só, Cleide, venha comigo. A gente está falando de vigência. Você deve ter percebido que a lei, primeiro, ela é publicada, e aí ela pode, se for de pequena repercussão, começar a vigorar, entrar em vigência na data da publicação, ou então essa lei, ela vai ter um tempo. Por exemplo, o Código Civil teve 1 ano. Ela pode não começar a vigorar de forma imediata. Então você percebeu que entre a publicação e o início da vigência pode existir um determinado período dentro do qual a lei já está válida, aprovada, publicada, mas ela não tem força obrigatória. Olha que legal. Pode acontecer, a lei foi publicada, mas a vigência dela vai ser depois de um tempão. Existe um período entre a publicação e o início da vigência, em algumas situações. Que período é esse? Para que serve esse período? Esse tempo compreendido entre a publicação e o início da vigência, ele é chamado de vacatio legis, ou então período de vacância. E ele tem uma finalidade muito específica. Esse período ele serve para permitir que a sociedade se adapte às novas disposições legais. Para que a sociedade, conforme a própria Lei Complementar 95 de 98 disse, tenha amplo conhecimento da lei. Espera aí que tem uma bateria do microfone, aí eu estava sentando em cima dela. Então percebam que entre a publicação e o início da vigência existe um tempo. Esse tempo se chama vacatio legis. A lei ainda não tem força obrigatória durante a vacatio legis. Isso significa que, para que existe esse negócio chamado vacatio legis? Serve para que a sociedade se adapte. Pensem no Código Civil. No dia 10 de janeiro de 2002, foi aprovado e publicado o nosso Código Civil. São 2.046 artigos. A sociedade precisa de tempo para se acostumar. Por isso a vacatio legis dele, esse período entre a publicação e o início da vigência, foi tão grande. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 6 meses. Um outro exemplo muito relevante
o Código de Processo Civil hoje. Vocês estão começando a estudar agora, mas nós tivemos uma troca de Código de Processo Civil em 2015. Um Código de Processo com mais de 1000 artigos entrou no ordenamento jurídico. A vacatio legis dele também foi de 1 ano. Então vamos falar um pouco dessa vacatio legis. Período compreendido entre a publicação de uma norma e o início da sua vigência. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês. O período compreendido entre a publicação de uma norma e o início da sua vigência é denominado vacatio legis. Ou período de vacância. E se caracteriza pela ausência de força obrigatória da norma, embora ela já esteja pronta, devidamente aprovada, sancionada, promulgada, publicada e etc. A finalidade da vacatio é permitir que a sociedade conheça de forma ampla as novas disposições legais e se adapte a elas. Então, esse período compreendido entre a publicação e o início da vigência, ele existe para evitar surpresa, para evitar que a sociedade seja pega de surpresa por novas disposições legais. Então, quanto maior a lei, maior tende a ser o período de vacância. Quanto maior a lei, maior tende a ser o seu período de vacância. Maior tende a ser o seu período de vacância. Maior tende a ser o seu período de vacância. Falamos então de vigência das normas, maravilha. Venham comigo para vocês perceberem como eu vou seguir um rumo lógico, concatenado com vocês. Vou tirar do caderno, daqui a pouquinho eu volto e até compartilho esse caderno com vocês. Se vigência é o início da força obrigatória de uma lei, se a lei se torna obrigatória, nós precisamos entender a obrigatoriedade dela. Então, segundo tópico da aula, na verdade, terceiro tópico, né? É a obrigatoriedade. Já tinha até colocado. Eu já tinha colocado o tópico. A obrigatoriedade das leis. Eu vou jogar para a próxima página, que aí fica mais didático. A obrigatoriedade das leis. A vigência, a obrigatoriedade. Rapaziada, a LINDB, ela trata também da obrigatoriedade das leis. Aí, olha só, Cleide, que interessante. Uma lei está vigente. Será que você pode descumprir essa lei e alegar no judiciário depois? Ah, não, eu descumpri porque eu não conhecia. Eu não sabia que essa lei existia. Me libera dessa aí. Será que você pode cometer um crime e alegar que não conhecia as disposições legais para não cumprir o que você deveria cumprir? Então perceba comigo que você não... Quando a lei está vigente, uma vez vigente, ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece. Porque isso criaria uma insegurança jurídica muito grande. Então, obrigatoriedade. Uma vez que a lei está vigente, ela tem um princípio, aplica-se a ela um princípio chamado princípio da obrigatoriedade, no sentido de que ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece. Vamos colocar isso no caderno.
uma vez vigente a lei, a norma, ninguém poderá, uma vez vigente a norma, será aplicado a ela o princípio da obrigatoriedade previsto pelo artigo 3º da LINDB, no sentido de que ninguém, no sentido de, tirar esse que eu não gosto de usar aqui, no sentido de ninguém poder descumprir a norma alegando seu desconhecimento. Em outras palavras, as normas vigentes devem ser respeitadas, independente de as pessoas conhecerem-nas ou não. Isso porque, a partir da publicação, há uma presunção, de que a sociedade tem conhecimento das disposições legais. Isso porque, a partir da publicação, há a presunção de que a sociedade tem conhecimento das disposições legais. Trata-se de necessidade social decorrente da segurança jurídica. Gente, imaginem só se para aplicar uma lei o juiz tivesse que provar que a pessoa conhece a lei, teríamos uma enorme insegurança jurídica. Então, ninguém pode descumprir a norma alegando que não a conhece. Ninguém pode descumprir a norma alegando que não a conhece. Ninguém pode descumprir a norma alegando que não a conhece. Agora que eu acho que a Clarissa conseguiu chegar. Deixa-me ver. E Clarissa, seja bem-vinda. Eu soube que você estava com problemas aí, né? Tem uns técnicos mexendo aqui na rua logo agora, aí desligaram a internet, voltou agora. Ah, não, tranquilo. Olha, você perdeu pontos importantíssimos. Eu estou falando da lei de introdução à norma. Oi? Eu estou falando da lei de introdução às normas no direito brasileiro. Já falei de vigência, estou falando de obrigatoriedade. Foca no caderno depois, na doutrina, porque eu passei pontos muito importantes. Bacana? A gente está estudando uma lei chamada LINDB, um pouquinho antes do Código Civil. E a aula, em verdade, está quase acabando, já são 10h40 pelos meus cálculos aqui, exatamente, mas ainda dá para falar alguma coisa. Vamos lá. Rapaziada, eu vou jogar na tela. Ela foi gravada, não foi? Oi? Ela foi gravada, não foi? Cara, essa parte final eu gravei, a primeira parte eu esqueci. Ufa! Ainda bem. Eu vou fazer um pedido para vocês, gente. Sempre que começar a aula, Carlane, Cleide, Clarissa, Luísa, me lembrem de gravar a aula. Eu sou danado para esquecer a gravação da aula, beleza? Mas vocês me lembrando, tudo vai ficar mais bonito, mais fácil. Meninas que já estavam aqui, princípio da obrigatoriedade, está aqui no artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, gente, venham comigo, vejam o caderno que nós fizemos hoje e vamos recapitular o que nós fizemos. Faltam alguns tópicos que serão tratados devidamente na aula que vem. Eu não vou tratar mais matéria hoje. Vimos como vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone, Instagram, e-mail, YouTube. Gente, lá nesse canal tem muito vídeo bacana. E eu vou criar uma constância de postagem que vai ficar muito legal. Bibliografia, só livro top. E aí nós começamos a nossa aula.
Introdução ao Direito Civil. Vimos o conceito de direito civil, para que serve esse negócio chamado direito civil, que está presente na nossa vida em todos os momentos. Vimos a evolução do direito civil pátrio. Em meia página, vimos um tópico extremamente profundo. Partimos desde o descobrimento, passamos pela independência, chegamos ao Código de 1916 e ao Código de 2002. Vimos quais são as fontes do direito civil e finalmente demos início à LINDB. Vimos, Clarissa, que a LINDB, na verdade, é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro e que convencionou-se estudá-la dentro do direito civil, embora ela se aplique a todas as normas do direito brasileiro. Percebemos que essa lei, ela cuida de questões inerentes à vigência, obrigatoriedade, interpretação, preenchimento de lacunas da lei, irretroatividade, etc. E revogação também. É uma lei voltada à regulamentação de leis. Estudá-la é importante até mesmo para compreendermos o Código Civil. Por incrível que pareça, o estudo do direito civil não começa pelo Código Civil, mas pela própria LINDB. E começamos o estudo da vigência. Vimos que vigência é o lapso temporal dentro do qual a norma possui força obrigatória e que ela pode ter início em 3 momentos. Via de regra, a própria norma indica quando começa a vigência da lei. Se ela não indicar, a LINDB diz 45 dias após oficialmente publicada. E as leis de pequena repercussão podem começar a vigorar na data de sua publicação. E uma vez que a norma se torna vigente, ela finalmente tem força obrigatória e ninguém pode descumpri-la, alegando que não a conhece. Essa foi a nossa aula de hoje, rapaziada. Eu vou em breve upar esse pedaço de aula que eu gravei lá no AVA de vocês e também vou disponibilizar esse material. Basta que me solicitem. Eu não sei se já tenho acesso ao AVA, mas se eu tiver, disponibilizo lá também. Mas fiquem à vontade para pedirem para mim esse material. Não há qualquer problema, vocês têm meu contato, não se avexem em entrar em contato comigo. Beleza, galera? Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição, estou tranquilo. Fiquem tranquilas e tranquilos para entrarem em contato comigo. Belezinha? Tô na área. Vou deixar assim, caso vocês queiram copiar algo. Acho que fica bacana se eu deixar. Olha que massa isso. Assim vai ficar legal para vocês. Tô à disposição, viu, pessoal? Caso tenham alguma dúvida.
Diego, Ô, eu te mandei um oi lá no WhatsApp, depois se você puder mandar o link da aula de amanhã. E alguns, mando para você daqui a pouquinho, porque eu não mexi nele ainda, tá bom? uhum. E alguns sites para me comprar o livro. Ah, vou te passar sim, pode ficar tranquilo. Eu vou te passar os endereços certinhos para você escolher entre o que você quiser, tá bom? Tá, eu Prometo gostei que desse primeiro aí que você o do falou dele. Carlos, maravilha, maravilha. Deixa comigo que eu vou te mandar bacana. Tá ok, obrigada. Valeu.